Fala aí, galera do Cifra Club, tudo beleza? Se liga que agora é hora de 3 dicas sobre palhetada alternada, hein? Sabe aquela hora que você tá tocando e a palheta fica agarrando nas cordas? Ou então, no meio daquela frasezinha, o braço começa a doer? Então, se liga que nós vamos começar a resolver isso agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal do Cifra Club, se inscreve aí. Aqui você vai aprender um montão de dicas legais como essa. E claro, se você não deu o joinha no nosso vídeo, dá o joinha aí para mostrar que você está gostando do nosso conteúdo. E se você quiser colaborar de uma forma ainda mais intimista, assim, com aquela ajuda do coração, vem fazer parte também do nosso clube de membros, tá bom? Assim você vai ajudar a gente a produzir cada vez mais vídeos mais bacanas como esse aqui, tá bom? Bora para a primeira dica então. A primeira dica que eu quero te dar é relacionada à inclinação da palheta, tá? E sim, você deve inclinar um pouco a sua palheta na hora de tocar. Mas veja, é um pouco. Quando você toca com a palheta perpendicular demais à corda, acaba que você terá que fazer um esforço muito maior para passar entre as cordas. E aí a palheta pode agarrar em vários momentos, ok? Só que quando você inclina demais também a palheta, o problema que ocorre é que a palheta agora vai raspar muito nas cordas, ó. E aí o som acaba não ficando tão limpo. Portanto, o ideal é que você incline um pouquinho a palheta de forma que ela deslize entre as cordas, mas também que você não ouça muito as ranhuras dela raspando nas demais cordas, olha só. Atrelado com esse movimento aqui de inclinar a palheta, você também deve prestar atenção na direção da palheta. É legal você entender que você não deve palhetar apenas fazendo o movimento 100% vertical. Você precisa inclinar um pouquinho a sua palheta como se estivesse fazendo movimentos para fora e para dentro do corpo do instrumento. Veja. O contrário também acontece. E por fim, experimente começar também a fazer um movimento circular com os seus dedos. Isso vai ajudar a não depender inteiramente da movimentação do braço ou do punho na hora de você palhetar. Perceba que ao fazer esse tipo de movimento aqui, você acaba mexendo bastante também os dedos e a ponta das mãos, ok? E olha, eu não estou falando aqui para movimentar apenas os dedos na hora de palhetar não, hein? Eu apenas estou citando para você e te dando uma dica que esse exercício vai ajudar você a não se cansar tão rápido na hora de palhetar, coisas que precisariam, né, de uma grande resistência. Agora é hora de você fazer exercícios para ajudar a assimilar bem tudo isso que a gente falou na aula. E aí, curtiu? É claro que tudo isso que a gente falou aqui agora é questão de costume e questão de hábito, mas eu tenho certeza que se você colocar esses 3 movimentos, essas 3 formas de palhetar em prática para poder exercitar um pouquinho mais, isso vai começar a virar um hábito para você e você vai ver que os resultados vão ser muito melhores do que você tem atualmente. Quer saber mais sobre o palhetado alternado e também outras técnicas? Então escreve aqui pra gente que depois a gente vai passar olhando os comentários de todo mundo. Um abração e até a próxima!